E há muitas pessoas assim que vão para o culto. Não, eu não estou preocupado, sabe? Eu estou indo no culto, porque lá no culto já está tudo preparado. Havia muitas pessoas que iam para o templo para adoração, aspas, mas não levavam o cordeirinho que tinha que ser criado por ele mesmo, com todo cuidado, com todo zelo, para apresentá-lo como sacrifício no altar de Deus. Não, lá no templo tem quem vende. Lá tem pombinho à disposição. Sabe, tudo já está preparado. Já tem o presbítero Eliezer, já tem um grupo que canta, já tem aquele que prega, já está tudo certo. O pacote está pronto. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Meus irmãos, é momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. E aqueles que têm a sua Bíblia, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Ótimo. Atos 4, 32. E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia algo do que possuía fosse seu, mas tinha todas as coisas em comum. Amém? Pode tomar o seu assento. Eu já tive a oportunidade de iniciar uma mensagem dentro desse texto. Eu gostaria de abordar aqui nessa noite algumas coisas importantes para o nosso aprendizado, para a nossa vida. Eu fico me perguntando, se o Senhor Jesus viesse como vem, eu tenho certeza, mas se ele fizesse uma visita em nossas igrejas, o que ele pensaria a respeito dela? O que ele pensaria a respeito da nossa? Não vamos olhar a vida dos outros. O que ele pensaria a respeito da nossa igreja? Para isso, eu quero, nessa noite, falar a respeito de algumas marcas de uma igreja atraente, não somente aos olhos do homem, aos olhos das pessoas, daqueles que frequentam, aqueles que pertencem, mas principalmente aos olhos do Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, a igreja de Jerusalém, ela tornou-se uma referência de igreja fiel em todo o mundo, em todos os tempos. E é por isso que eu quero aqui falar talvez 3 a 4 pontos a respeito do capítulo 2 até o 4, sobre o que o Senhor, ele nos mostra a respeito de uma igreja verdadeira e autêntica, que agrada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Primeiro, eu creio que uma igreja que agrada o Senhor é uma igreja comprometida com a verdade. Amém, pessoal? A igreja é comprometida com a verdade. A igreja de Jerusalém, ela nasceu calcada nas Escrituras Sagradas. Então aqui nós observamos que a doutrina dos apóstolos, ela representa a ortodoxia que deve nortear o conteúdo da nossa vida, da nossa fé. A igreja, ela não pode estar à mercê das doutrinas de homens,
Doutrinas essas que são engendradas pela mente do homem, mas fundamentada na eterna e infalível palavra de Deus. A igreja, ela não pode andar nas escuras. Por isso, nós podemos observar que a igreja verdadeira, a igreja cristocêntrica, ela anda na luz da verdade. Amém? Na luz da verdade. E aqui está o primeiro ponto da minha observação de uma igreja que certamente o Senhor Jesus ficaria contente em visitá-la. Uma igreja que é comprometida com a palavra. Uma igreja que é comprometida com a palavra e com a verdade. Segundo ponto da nossa observação, do capítulo 2, versículo 1 ao 42, é interessante aqui, mas eu vou ler algumas coisas pausadamente para que os irmãos compreendam melhor. Eu observo aqui que a igreja primitiva, ela era marcada por uma profunda união entre os irmãos. Amém, pessoal? Atos 2:1. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. Havia ali um grupo reunido, buscando ali o Senhor de uma forma unânime, de uma forma unificada em espírito, e foi assim que a manifestação de Deus, ela aconteceu ali. O Senhor, Ele fala pela sua palavra, que nós, como igreja do Senhor, ela jamais poderá atrair as pessoas se não houver comunhão entre os membros. Quem me entende, diga glória a Deus. Pastor, olha, eu comunhão, assim, como assim? Eu não gosto muito, sabe? Para mim não dá, né? Para mim não dá. Eu acho que cada um na sua. Não. Eu quero te dizer que Jesus, ele disse, se você não ama aquele que você vê, como que você vai dizer que ama Deus que você nunca viu? A característica de uma pessoa que é nascida de Deus é exatamente isto. O cristianismo é isso. Tem gente que não entendeu ainda. Então, nós devemos suportar uns aos outros, amar fervorosamente, verdadeiramente, como foi dito pela manhã na aula. Amar de coração. Porque o reino dividido, ele não subsiste. Mas quando a igreja está unificada em espírito, Deus lhe manifesta o seu poder, a sua graça neste lugar. Amém? O amor, meus amados irmãos, é a evidência do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Jesus, ele disse, se você não amar o seu semelhante, o amor do Pai não está em você. E isso caracteriza que você não é salvo, que você não é nascido de Deus. Então a característica daquele que é nascido de Deus é aquele que ama. Amém? Não é aquele que rejeita ou evita. Graças a Deus eu não vi aqui, mas eu já ouvi e já presenciei em alguns outros lugares cristãos evitarem outros cristãos dentro da própria igreja, de não cumprimentar, ou coisa semelhante assim. Eu falo, meu Deus, essa pessoa, ele não nasceu de novo. Essa pessoa não tem Cristo na vida dele. Essa pessoa não é um discípulo verdadeiro do Senhor. Porque o verdadeiro discípulo, ele tem que ter um comportamento completamente diferente. O amor é a evidência do verdadeiro discípulo. Amém, pessoal? O amor é uma poderosa ferramenta evangelística. Salmo 133. Bom
e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Quando o seu coração azeda, quando o inimigo coloca uma sementinha do mal dentro dele, a ponto de você rejeitar em seu pensamento, no seu coração, a respeito de alguma pessoa, eu quero te dizer para você que a tua fé é imediatamente neutralizada. Eu quero dizer para você que a tua oração jamais será ouvida. Eu quero dizer para você que você jamais subirá ao céu. Eu quero dizer para você que você, mantendo assim, essa postura, você não é um cristão. Você pode ter um título de cristão, mas jamais será um verdadeiro. Porque a marca de um discípulo verdadeiro é aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que aceita o seu irmão do jeito que ele é. Não tente querer modular, enquadrar as pessoas dentro do seu próprio molde, porque se nem você mesmo consegue ser o que você às vezes exige que o outro seja. E geralmente é assim. Muitas das vezes nós queremos que as pessoas façam uma coisa que nós estamos até muito longe de fazer. Não é? Então, nós precisamos de entender que a igreja de Jesus, ela tem que ser diferente. Os crentes estavam juntos. Juntos. Eles partilhavam a vida e os bens. Já pensou? Olha só. A Bíblia diz assim, Atos 2,42, ele disse: e eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? Então, eles permaneciam firmes na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 43. Então presta atenção numa coisa aqui, gente. Para a gente entender esse versículo, temos que entender o anterior. Então, sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Por que muitos sinais e maravilhas e o temor se apoderou do coração de todos? Por quê? Porque havia doutrina, porque havia também comunhão, no partir do pão, e havia orações. Eu estava pensando nessa mensagem, algo que eu faço sempre. Sempre quando eu tenho que tomar uma decisão, não importa qual o grau dela, eu faço uma pergunta a mim mesmo. Será que eu orei o suficiente hoje para conversar ou tomar qualquer decisão, não importa que âmbito que seja? Aí eu penso, reflito e penso assim, preciso de orar mais um pouco, para que eu não venha tomar decisões ou falar coisas de mim como homem, mas dirigido pelo Espírito Santo. Sabe? Então isso eu faço comigo mesmo. Então eu acho que esse é o princípio. Então eu acredito que a maioria das pessoas enfrentam problemas tão diminutos, tão insignificantes, e ficam embaraçados por tão pequenas coisas. É por quê? Porque não tem comunhão com Deus. Porque não são gerados do Espírito. Porque apesar de terem o Espírito, não estão cheios dele. Porque oram, mas não oram o suficiente. Consagram muito raramente, porque a igreja de hoje, de uma forma geral, quase não se consagram mais. Quase não oram. Falamos de oração, mas o povo não quer orar. E eu te faço uma pergunta, por que você não ora? Por que nós não oramos mais? Tem cristãos que são velhos de casa, antigos no evangelho, nunca chegaram a orar 1 hora por dia. Como que você pode se considerar um verdadeiro cristão?
O príncipe dos pregadores dizia, um cristão que não ora, Spurgeon, ele dizia, o homem que não ora, a pessoa que não ora, não pode ser considerado cristão. E além disso é morto, está morto. Assim como o seu corpo necessita do oxigênio para a sobrevivência, assim também o teu espírito precisa de oração para oxigenar a tua alma e você manter-se sempre numa atmosfera gloriosa com o eterno Deus, um verdadeiro equilíbrio. Aí você vê quantas pessoas desequilibradas. É muita gente desequilibrada emocionalmente, sabe? Coloca pé entre mãos, tomam atitudes que às vezes o ímpio não faz. O ímpio às vezes tem comportamentos muito superior a muito crente. O que está faltando? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que nós estamos como, falaram de manhã aqui, como exemplo, os vendedores do templo. Os vendedores do templo. Jesus, ele chega lá para adorar no templo. Tem gente que acha que não adorar no templo não é tão importante mais. Jesus, ele foi adorar no templo. E quando chegou lá, havia um grande comércio. Ele pegou uma zorrague e começou a derrubar a mesa dos cambistas. E há muitas pessoas assim que vão por culto. Não, eu não estou preocupado, sabe? Eu estou indo no culto, porque lá no culto já está tudo preparado. Havia muitas pessoas que iam para o templo para adoração, aspas, mas não levavam o cordeirinho que tinha que ser criado por ele mesmo, com todo cuidado, com todo zelo, para apresentá-lo como sacrifício no altar de Deus. Não, lá no templo tem quem vende. Lá tem pombinho à disposição. Sabe, tudo já está preparado. Já tem o presbítero Eliezer, já tem um grupo que canta, já tem aquele que prega, já está tudo certo. O pacote está pronto. E nós às vezes temos apresentado diante de Deus uma adoração manca, defeituosa. Nós não temos pagado o preço suficiente para prestar adoração da forma que Deus ele exige de cada um de nós. E você está aqui nessa noite, a pergunta que nós temos que fazer, e já falei sobre isso em outras ocasiões, estamos aqui hoje para quê? Para prestar culto a Deus? Como que tem sido a sua vida? A sua vida tem sido uma vida de entrega? Deus, ele está fazendo uma visita a cada um de nós. Deus, ele quer que você tenha consciência, que venha na sua casa com desejo de adoração, com o coração rasgado, quebrantado, contrito, sabe? Não, para que eu vou jejuar? O pastor jejua, o pastor ora pela gente. Não, para os discípulos de João e outros religiosos perguntaram, Rabi, queria te fazer uma pergunta. Percebemos que os discípulos de João jejuam, mas os seus discípulos estão sempre comendo. Eles comem o tempo todo e bebem o tempo todo. E Jesus ele disse, eles comem e bebem o tempo todo porque eu estou com eles. Mas haverá um dia que haverá necessidade. Irmãos, o dia já chegou. A hora é agora. O momento é agora. O momento de nós nos posicionarmos como verdadeiros crentes. Como verdadeiros soldados, como a igreja militante, como a igreja triunfante, como crentes maduros espiritualmente. Que tipo de igreja somos nós? Jesus, ele fez de uma forma clara, metafórica, usando ali a comparação das 7 igrejas, mas ele fez uma visitação e usou João para descrever a condição daquelas 7 igrejas, que representava e representa todas as igrejas de todos os tempos. Havia uma igreja viva, porém as demais tinham problema.
E como que está a nossa hoje? Nós precisamos de olhar para nós. Às vezes é muito fácil jogar pedra na cabeça do vizinho, não é? Temos que olhar para a gente também. Eles partilhavam a vida e os bens, cuidavam um dos outros. Eu te pergunto, você tem cuidado um dos outros? Foi perguntado pelo presbítero, não sei se foi hoje de manhã, quem ligou para alguém essa semana, dizendo para você, olha, bom dia, boa tarde, boa noite, senti a sua falta no culto, está precisando de alguma coisa, sabe? É o que a igreja está precisando. As pessoas estão somente preocupadas com elas mesmas, sabe? Eu estou buscando a minha bênção e o resto que se exploda para lá. Que cristianismo é esse? Que amor é esse? O irmão está triste, ou às vezes o irmão está precisando de uma palavra, de um ombro amigo. Ou talvez você chegar e falar assim, dar uma palavra de amor para ele, sentir sua falta. Aquilo é o suficiente para dar fôlego e ânimo e dínamos para muitos dias. Mas nós, como igreja, estamos muito falhos. Os crentes estavam juntos. Amém, pessoal? Juntos. Eu sei que cada um de nós temos um pouco mais de afinidade um com o outro ali, mas de uma forma geral nós temos que amar uns aos outros. Sabe, nós temos que ser parceiros. É fácil isso? Claro que não. Não é fácil. O Senhor, ele usa o apóstolo dizendo, sujeitai-vos uns aos outros, porque tem gente difícil mesmo, tem gente com personalidade difícil, encrenqueiro, problemático, Deus ainda não trabalhou completamente, mas nós temos que sujeitar, nós temos que ter paciência. Por que nós temos que ter paciência? Porque Deus tem paciência com você, porque se não tivesse você já estava no inferno. Ele tem paciência comigo. Em mais de 25 anos, quanto trabalho que eu já dei para o Senhor, para chegar onde que eu cheguei, quantos vacilos, quantas coisas acontecem, quanta paciência esse Deus poderoso tem tido com a minha vida, e por que não ter com relação ao nosso próximo, nosso amigo que está do lado? Então nós temos que ser mais amigos. Lezé, eu estou citando você muito hoje, hein? O Lezé falou um exemplo da menina dele, né? A filhinha dele fez uma pergunta a ele: ô pai, por que todo mundo chama um ou outro de irmão na igreja? Ele falou assim: é porque todo mundo é filho do mesmo pai. Tem sentido. Mas será que isso realmente tem sido? Deus, ele pode te chamar hoje. É difícil, né? A morte pode bater na tua porta hoje e você tem certeza que você vai para o céu? Certeza? Não tem nada no coração, não? Vai rosnando, demônio. Você tem que sair. Vai. Tem que arrancar esse espírito mal dentro do seu coração. Tem que converter. Amém, pessoal? Tem que converter, tem que haver conversão. Cristianismo é esse. Ou então nós estamos aqui perdendo tempo, é balela. Tudo é um teatro, tudo é uma bobagem. Se nós não entendermos esse princípio, você não entendeu nada de cristianismo. Tem gente que tem 15 anos de evangelho, não nasceu de novo até hoje. Não nasceu. É minha preocupação, eu não vou contar hoje essa experiência. Meu Deus, só de pensar. Menos de uma semana atrás eu tive uma experiência muito profunda com Deus. Na hora certa eu vou falar. Eu não estou preparado. Mas a igreja precisa de saber. Vamos lá. A igreja era um lugar de aceitação e cura. Era uma comunidade terapêutica. O povo entrava doente e era curado.
Irmão, quanta gente doente dentro da igreja. Quanta gente que tem dificuldade de amar, de aceitar, porque às vezes tem raízes aí na tua alma, sabe? Desde quando você era pequeno, você não teve um amor o suficiente pelos seus pais, foi rejeitado por muitos, sofreu muitas coisas, e você tem carregado esse fardo pesado, e você cria uma certa imunidade de proteção contra tudo e todos, achando que todo mundo é um risco em potencial para lhe ferir de alguma forma. Nós não estamos nunca abertos para poder amar de coração aberto, aceitar de coração aberto e pedir que Deus ele venha realmente nos perdoar e nos limpar de todo o pecado. Deus ele pode te dar a graça de você ressignificar a tua vida e a tua história hoje. Mas você precisa de ter o Espírito de Deus operando dentro de você. É esse Espírito que tem que operar dentro de você. Vocês estão me entendendo? Terceiro lugar. Quando eu olho o exemplo de Atos capítulo 2, eu vejo que a igreja era uma igreja simpática aos olhos da sociedade. Simpática. Atos 2:47. Diz assim a palavra: louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. E o Senhor acrescentou diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. A minha tradução é King James, mas não atualizada, por isso está dando diferença. Tá bom? Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Forte. Meus amados irmãos, a igreja de Jerusalém desfrutava de uma boa reputação na cidade. De uma boa reputação na cidade. Os crentes davam testemunho irrepreensível. Quero te perguntar, quem é você lá na sua vizinhança? Você é um crente encrenqueiro? Barraqueiro? Brigão? Briga dentro de casa, fala palavrão? E o católico, espírita, kardecista do teu lado dá mais bom testemunho do que você? E depois veste a máscara da hipocrisia e dá uma mão de verniz na face e coloca uma roupa evangélica e vamos para o culto para adorar a Deus. Que tipo de culto nós temos prestado? O que as pessoas têm pensado de nós? Eu aqui em cima do altar é fácil. Bate na porta do meu vizinho de lado e pergunta. Do primeiro ao último. Estou aqui desde 19 anos de idade. Pergunte. É pilantra? Mau caráter? Encrenqueiro? Barraqueiro? Pergunta. É minha obrigação, meu amado. É obrigação de todo cristão. Ser íntegro. Ser honesto. Ser correto. Ser educado. Esses crentes ignorantes não nasceu de novo. Bruto, mal educado, respondão. E veio falar que tem Deus no coração. Tem não. Não tem fruto. Não tem fruto do Espírito. Cadê o amor, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio? Cadê? Não, é a minha personalidade, eu sou assim mesmo. Você é uma velha criatura ainda, dentro da igreja. Quem é nascido de Deus tem que ser transformado. Ou então essa Bíblia não vale nada. O Evangelho, ele transforma o indivíduo. Não vem com essa conversa fiada carnal, não. Não, eu sou assim mesmo. Comigo é assim mesmo. Eu sou assim, né? E mexeu comigo, o negócio vai ficar feio. É porque você é um mundano. Uma hora Deus te guarde, você não leva um tiro na cara.
Porque valentão uma hora dança. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? É difícil engolir, eu sei. Eu já apanhei pra caramba. Eles eram uma referência para os não crentes. Eles eram uma referência para os não crentes, gente, pelo amor de Deus. Eles eram uma referência para aqueles que não são crentes. Algum ímpio já chegou perto de você e falou assim: eu admiro a sua postura. Irmão, precisamos de rever algumas coisas assim. Precisamos. Amém, pessoal? Precisamos. A gente tem que agir correto. Lá no seu trabalho, o seu patrão tem que saber que tu é salvo. Se tem todo mundo falando mal dele, você tem que ser homem. E não falar mal da sua empresa. Tem caráter. Ah, mas não estou muito satisfeito aqui não. Então, se você acha que tem mais capacidade, caça outro serviço. Porque é de lá que você tira o pão. Não é falar mal do patrão, não. O que a Bíblia diz? Que nós devemos honrar o nosso patrão, assim como honramos o Senhor. É isso aí. Temos que honrar. Tem crente que é crente, muito crente dentro da igreja. É uma beleza. Mas lá no serviço, tem uns do copo, tem uns do jogo, né? Tem uns do futebol, tem uns da mulherada. Mas quando ele está no meio, ele entra e ele é igual um camaleão. Ele fica na mesma atmosfera do camaleão. Ele gosta daquelas conversas e ri, e conta piada. Eu quero dizer para você com todo carinho, irmão. Uma pessoa dessa não vai subir. Então a gente tem que ser um crente caretão, não pode rir. Deus não gosta de chocarrice. Gente debochada. Tem gente que é debochada dentro da igreja. Fica rindo com o outro. Olha o cabelinho dela, ó, picumãozinho, ó. Esticou, tá achando que tá arrebentando, né? Vai. Vai. Vai assim que você vai se dar muito bem. Mal. Tem que tomar cuidado, irmão. Amém? Tem que ter postura. O ímpio, ele faz o que quiser. Ele trai mulher, tem 50 mulheres, bebe cachaça, fuma maconha, faz o que quiser. Faz alguma coisa de errado para você. Eu ia falar assim: você não é crente? Você não é evangélico? Ele gosta da piada. Ele gosta. Tem crente que lá no serviço dele só fala de futebol, mas nunca prega o evangelho. Que crente é você? Que crente somos nós? A igreja precisa ser uma comunidade de amor. A igreja de Deus, meus irmãos, não nos isola das pessoas, mas nos torna pessoas mais acolhedoras e simpáticas. Pastor, eu sou assim e não fico reganhando dente para ninguém, não. Eu não estou falando que você é palhaço para reganhar dente. Não precisa, mas também não precisa vir para cá de Deus parecendo que comeu 1 quilo de jiló. Aquela cara de delegado de roça. Não precisa. Parecendo que tomou fel. Não precisa. Eu preciso ficar reganhando? Não precisa, mas seja educada. Seja educado, seja simpático. Amém, pessoal? Ah, meu Deus, eu não devia ter vindo hoje. O apóstolo, ao tratar dessa questão, ele escreveu o seguinte, eu quero ler para você, em Romanos. Eu quero ler para vocês em Romanos, deixa eu ver se está, 15, 7 diz assim:
Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então nós precisamos de receber os nossos irmãos. Receber bem. Novos membros chegando. Novas pessoas agregando a família. Precisamos ter amor. Ah, mas saiu, que ele vai lá para o último. Para com isso. Faço não. Deus não pensa assim não. Nós temos que agir como o Senhor, Ele age, meus irmãos. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Ele me recebeu. Glória a Jesus. Ele me recebeu. Os anjos poderiam ter ficado bravos, né? Que é isso? Vai chamar esse Marcelo ex-macumbeiro? Esse atrapalhado? Mas os anjos não pensam assim. Ele está filiado, está alinhado com o Todo-Poderoso. Amém, pessoal? Nós temos que ter essa fé. Outro ponto. Era uma igreja que transbordava alegria e felicidade. Quem que não queria fazer parte dessa igreja? É uma igreja que transbordava alegria e felicidade. Já pensou? Graças a Deus aqui eu não vejo isso, né? Mas tem muita igreja que parece que você está indo para o campo de batalha. Para o campo de guerra. Ah, isso aí não agrada a Deus, não. Atos 2,46. Vamos lá no texto, né? Atos 2,46 diz assim: e perseverando todos os dias, concordemente no templo. Eu vou falar de novo, hein? Tem gente que tem falado assim, que não precisamos mais congregar no templo. Mas a igreja primitiva e Jesus, os apóstolos, congregavam também no templo. Perseverando todos os dias, concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. Amém, pessoal? Então, eu quero que os irmãos entendam que essa é a marca da igreja que o Senhor Jesus, Ele tem orientado a nós sermos. A igreja celebrava as coisas comuns da vida, como refeições. Você tem celebrado a Deus pela refeição, pela comida, pelo alimento que Deus tem te dado? Com alegria. Os crentes, meus irmãos, eles traziam nos lábios sorriso, em vez de murmuração. Sorriso, em vez de murmuração. Ah, não, tem gente que nada está bom para ele, tudo está ruim. O som está alto, o som está baixo, e está calor demais. Agora está frio, e o ventilador atrapalha meu cabelo. Ah, não, essa irmã passa toda hora com criança. Ah, tem um que levanta, tem um que sentou no meu lugar. Tudo está ruim, tudo está murmurando. Será que uma pessoa dessa está faltando o cérebro? Está faltando. Porque você vem na casa de Deus para poder reclamar desse jeito, uma hora Deus vai te colocar para fora. Você acha que não? Aonde está escrito isso? Está na Bíblia. Aqueles que estão de engano não vão ficar na minha casa, diz o Senhor. Crente, irmão, ser evangélico é fácil. Ser evangélico, subir na cacunda do outro nesse show gospel é fácil. Vai lá, e vamos pular, e para a direita, e vamos embora. Isso é fácil, irmão. Isso é mole, irmão. Isso é mole. Eu quero ver você no dia a dia. Eu quero ver você no dia a dia. A pessoa pisar no teu pé e você segurar e manter firme e segurar e glorificar o nome do Senhor. Acham que ser crente é o quê? Crente. Então aqui eles enfrentavam as dificuldades, não com queixumes, mas com confiança em Deus e solidariedade fraternal. 45.
e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada um necessitava. Se eu falar isso aqui, todo mundo vai rapar fora. Já pensou? Ô, gente, vamos fazer o seguinte, tem um monte de gente na prova aí, cada um vai vender o seu carro. Quem tem carro, levanta a mão. Ninguém vai abaixar a mão. Não, pastor, não paguei tudo ainda não, sabe? Vai ser igual aquela, pega o banquinho e sai de fininho. Mas a igreja antigamente era assim, pessoal. Você está achando o quê? O pessoal lá não tinha nada em comum, não. Vendia tudo, ajudava um ao outro. E se houver necessidade, temos que agir assim. É isso aí. O culto na igreja era uma festa. Amém, pessoal? O culto na igreja era uma festa. Que maravilha, hein? Irmão, quando a atmosfera está favorável, é uma festa, não é, pessoal? O culto não é penoso. A hora chega de terminar o culto, você quer continuar? A gente termina o culto por causa do protocolo e o pessoal fica igual a abelha no mel e não vão embora e quer conversar mal um bocado, porque é bom. O povo quer bater papo, porque o negócio está gostoso, tem comunhão, tem... é isso aí, pessoal. É isso aí. Então a igreja do Senhor era assim. O culto da igreja era uma festa. Eles louvavam a Deus no templo. Vou bater mesmo hoje nessa parte, viu? Eles louvavam a Deus no templo todo dia. Fala comigo, todo dia. Vamos parar de ser crente domingueiro. Todo dia, pessoal. A gente não tem culto todo dia. Mas pode vir mais. Sim ou não? Pode vir mais, sim? Amém, pessoal? Vamos lá, o que a Bíblia diz? E perseverando todos os dias, concordemente no templo. No templo. E tem os crentes liberais, carnais, mundanos, apostatados, mortos, que dizem, não, eu sou o templo mas eu adoro a Deus onde eu quiser, não preciso da igreja para adorar a Deus. É um neófito ignorante da fé, não entende absolutamente nada do que está falando. Não entende, é um ignorante. A estupidez é a pior coisa na vida do homem, de falar uma coisa que ele não sabe. Domina mal o assunto e ainda fala besteira. Fala besteira. Deus não habita nesse galpão, sem dúvida. Isso é uma questão de inteligência. Mas se o local é consagrado e nós nos reunimos aqui propositalmente, Deus se manifesta enquanto estivermos aqui. Jesus ia no templo, os apóstolos iam no templo, todo mundo ia no templo. E nas casas. Amém, pessoal? Vamos lá. O culto na igreja era uma festa, então a gente tem que transformar a nossa igreja mais em festa, não em bagunça, hein? Mas com dons espirituais, com curas e sinais, com línguas e interpretações, com poder da glória de Deus, amém? É isso aí, pessoal, isso é uma festa, glória a Deus. A igreja na Bíblia é uma igreja que transbordava de alegria. Por quê? A vida de Deus transbordava na vida da igreja. O Senhor diz em Neemias 8:10: a alegria do Senhor é a nossa força. Meus amados irmãos, o povo que conhece a Deus deleita-se nele e é forte e ativo. Eu vou repetir. O povo que se deleita em Deus é forte e ativo. Você crê nisso? Crê de todo o coração? Eu vou ler para você Daniel 11:32 diz assim: e aqueles que se portam impiamente contra o pacto, ele corromperá por meio de adulações. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Amém? Outro ponto. Está acabando, tá? Você não vem na aula dominical, tem que apelar.
Amém, pessoal? Tem que trazer uma palavra aí mais doutrinária, né? Era uma igreja que tinha fome de Deus. Qual é a característica de uma igreja de Cristo? É uma igreja que tem fome de Deus. Você tem fome de Deus? Então vou te pegar agora pelo pé e fazer uma prova se tu tem fome mesmo. Amém? Você disse que você tem fome de Deus, né? Vamos lá. A igreja de Jerusalém não apenas acreditava na oração. Ela não somente acreditava na oração, mas era uma igreja que orava. Você tem fome de Deus? Diminuiu, né? Ah, não. Quem tem fome de Deus ainda, hein? Amém? Não adianta falar amém para agradar, não, filho. Quanto tempo você orou hoje? Fala. E é por isso que você está com essa cara de maracujá, azedo, porque não orou direito. É por isso que você está pensando em ir embora, sair, está aborrecido, porque você não está orando. É por isso que você está bravo com qualquer coisa. Você está por aqui. É porque você não ora. A sua oração é oração micro-ondas. Amém? Aquela oraçãozinha, aquela paliativazinha, aquela oração muxuruca. Aquela oração, como diz os jovens, oração paia. Amém? Você tem fome de Deus ainda? Pela fé, né? Então aqui, não apenas a igreja ela tinha uma correta teologia acerca da oração, mas a igreja orava. Não apenas entendia que a oração precisava ocupar a primazia da nossa agenda, mas ela praticava o que cria. Porque se você diz que você crê que a oração é importante, mas você não ora, você não crê. Você é um ateu prático. Você diz que Deus existe, mas na prática não existe. E é por isso que você nunca sai do rasinho. Já viu aquelas piscinas que tem aquele rasinho, que nenenzinho, igual o nenenzinho filho do antes, maiorzinho, fica lá, mexendo o pezinho na água. Tem um monte de crente assim na igreja, irmão. Que está naquele raso, brincando, né? Feliz. Mas nunca mergulharam, como diz um livro de Ezequiel, nunca mergulharam nos atelhos, nunca foram imergidos nas águas movimentadas e profundas do Espírito Santo. São crentes rasos, superficiais, diminutos. Não estão preparados para uma guerra. Você quer bênção, mas você quer tudo no mole. Você quer que eu ore por você? Você quer que a igreja ore por você? Você quer que eu jejue por você? Você quer que todo mundo pague o preço por você? Enquanto a sua família está despencando diante dos seus olhos, a sua vida financeira não está bem, a sua vida espiritual piorou, está tudo muito mal, e a gente continua com o braço cruzado porque a gente não quer orar. Não quer. Sabe o que o povo quer? Você sabe o que o povo quer. Netflix. O povo quer Zap Zap. Kawaii. Como é que chama o outro? TikTok. O povo gosta de TikTok. E as donas hoje estão gostando, os doninhas estão gostando de TikTok hoje. Eu conheço uma aqui pertinho de mim aqui, descobriu, meu Deus do céu. Glória a Jesus, né? Não é a Renata não, tá? A Doninha. O povo gosta disso. Amém? Não, pastor, para mim não orar não dá. Mas para conversar fiado, para ficar ouvindo conversa fiada dos outros, falando de você, você dá ouvido. Amém, pessoal? Você desculpa, às vezes eu tenho que desenhar um pouco. Eu sei que algumas pessoas, mas isso aí está muito, muito fácil. Mas tem gente que a gente tem que desenhar para entender. E mesmo assim, só a graça de Deus. Vamos lá.
Jerusalém não apenas acreditava na oração, mas orava. A igreja, antes de falar poderosamente aos homens, precisava de falar com Deus. Meus amados, não podemos prevalecer com os homens antes de prevalecermos com Deus. Não sou eu que estou dizendo, especialistas, pesquisadores, estão dizendo que a igreja de hoje desaprendeu a orar. Desaprendeu a orar. E é por isso que o povo está tão fraco. Eu quero dizer para você que a sua salvação não está garantida porque você está dentro da igreja, não, tá? A sua salvação não está garantida porque o seu nome está escrito no hall de membro da igreja ou você tem uma carteirinha, não. Não está garantida, não. Está garantida se estiver conectado com os céus. Quem está me entendendo, pessoal? Amém? Você tem fome de Deus? John Knox, puritano, foi aluno de Calvino, ganhou a Escócia para Jesus. Ele falou assim na oração dele: ó Deus, me dê a Escócia, ou então eu morro. A rainha Maria, ela disse: eu temo mais a oração de Knox do que 10.000 soldados vindo contra nós. Já pensou? Precisamos de voltar a orar, gente. Amém? Você vai começar a buscar a Deus, orar, e você vai ter desejo de buscar a presença do Espírito Santo. Você vai se encher do poder de Deus. A glória de Deus vai inundar a tua alma, o teu coração. Você vai começar a falar em línguas. Você vai começar a falar em variedade de línguas. O Espírito Santo vai começar a te usar de uma forma poderosa. Esses probleminhas que está tirando você do sério e desestabilizando a tua fé, você vai dar gargalhada depois deles. Por quê? Porque Deus, Ele quer que você esteja numa atmosfera elevada com Ele. Ele quer que você esteja conectado com o Todo-Poderoso. Busque, ore. E peça a Deus que venha lhe transformar, lhe moldar, esculpir você a imagem do Filho de Deus. Acabou o ano. Ah, meu Deus. Último mês do ano. Você tem vindo aqui alimentado, ouvindo a palavra, glória a Deus, está muito confortável, a igreja tem palavra, glória a Deus, Deus tem misericórdia às vezes, me entrega uma revelação, Deus confirma isso e aquilo. Eu te pergunto uma coisa: você tem uma alma para apresentar para Ele esse ano? Uma, mas você quer receber, né? Uma. Eu não estou falando uma por mês, não. Que não seria demais. Por ano. Mas como que você vai ganhar uma alma se nem a sua está salva? Uma alma. Uma. Dá para imaginar se cada um de nós aqui tivesse ganhado uma? Uma. Tinha gente lá na rua. Lá na rua. Uma vida. E a gente tem coragem de falar que nós somos a igreja do Senhor. Nós achamos que podemos pedir alguma coisa. Achamos que temos crédito. Achamos que temos direito. Achamos que podemos colocar Deus na parede. Achamos que temos direito de reivindicar direitos. Mas Jesus, ele perguntou a Pedro: você me ama? Eu te amo, mestre. Ele perguntou mais uma vez: você me ama, Pedro? Ele abaixou a cabeça e deve ter pensado: o mestre está desconfiando de mim. E ele disse: se você declara o seu amor por mim, apacenta as minhas ovelhas.
apacenta as minhas ovelhas. Você tem a obrigação de gerar ovelha. Vocês estão me entendendo ou não? Deus te salvou. Deus me salvou. E o mínimo em retribuição ao Rei da Glória é ganhar mais uma alma para Ele. Mas que deu amor. A gente só está preocupado. Quem quer sair da sua casa um dia, pelo menos da semana, para fazer um culto no lar? Para sair pelas ruas e evangelizar. Dá um relâmpago, 2 horas da tarde, já liga, evangelista Geraldo. Infelizmente, hein? Vai chover, né? Pô, mas é 2 horas ainda, né? Não sei, pode ser que a chuva, né? Ela se intensifica, então vai poder... Imagina no dia da sua salvação se Jesus colocasse obstáculo semelhante a esse. Onde você estaria hoje? Tem gente que está aqui, tem um monte de gente preparada, abarrotado de conhecimento, mas você não está usando nada. Você está cheio de nutrientes, cheio de conhecimento. Ouvindo palavra, pois palavra, toda semana ouvindo palavra, para quê? Se você não coloca em exercício, se você não coloca em prática, se você não ama o próximo, se você não tem vontade, nem prazer, nem desejo de ganhar uma alma, mas você quer passear, você quer juntar dinheiro, se tem Santa Ceia você não vem, porque tem um passeio marcado, tem alguma coisa importante, você não está nem aí para as coisas de Deus. Tem tratado a ceia do Senhor como qualquer coisa. Você pode fazer o que você quiser, isso é problema seu, não vou me meter na vida de particular de ninguém, mas um dia Deus vai te pedir conta, tá? Você não vai chegar diante de Deus e falar assim, nunca ninguém me avisou. Nunca ninguém me avisou. Nunca ninguém me avisou. Deus está te avisando hoje. Último lugar. Essa igreja era uma igreja que era cheia do Espírito Santo. Amém, pessoal? Separei aqui o bom agora. 2:4. Atos 2:4 diz assim, a palavra do Senhor. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. Eu teria que ler até o 38, mas não tenho tempo para isso, você pode ler na sua casa. Meus amados irmãos, todos aqueles que creem têm o Espírito Santo. Presta atenção nisso. Todos aqueles que creem têm o Espírito Santo. Mas nem todos estão cheios do Espírito Santo. Amém? Nem todos estão cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem capacidade do alto para desvencilhar de amarras que tem te prendido. E é por isso que o povo está tão embaraçado com as coisas dessa vida. Coisas tão pequenas e diminutas, porque não estão cheios do Espírito Santo. Lembra que eu disse que eu faço uma pergunta a mim mesmo com relação a qualquer coisa que eu vou falar, ou qualquer coisa que eu vou fazer, um atendimento que eu for fazer, tomar uma atitude a respeito de qualquer coisa. Eu pergunto a mim mesmo, eu orei o suficiente hoje para fazer isso? Não. Então eu vou orar mais 1 hora. Eu vou orar mais 2 horas, mas até eu sentir confortável para tomar tal decisão ou falar tais palavras. Nós temos que ter essa percepção. Porque senão você vai falar por si mesmo, senão você vai agir por si mesmo, senão você vai agir na carne, tomar atitudes precipitadas, e Deus não te apoiará nas suas más decisões. Quando falamos de prosperidade, infelizmente todo mundo pensa em grana e dinheiro. Mas a maior prosperidade na vida de um homem é a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Essa é a riqueza que Jesus construiu e indicou e a orientou e falou para a igreja. É ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo.
Você tem o Espírito Santo, mas você está cheio dele? Todos que creem são batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Então, se você crê, você é batizado no Espírito no corpo de Cristo. Mas nem todos que estão revestidos do poder do Espírito Santo para testemunhar. Infelizmente, nem todos. Nem todos estão preparados para poder testemunhar. Por quê? Está vazio. Está vazio. Faz um teste. Pelo menos para falar assim, você mentiu. Fala, faz um teste. Eu não estou pedindo para vocês acreditar no que eu estou falando. Faça um teste. Faça uma experiência, poxa. Eu vou orar 1 hora por dia. Mas não consigo orar, pastor. Você vai ficar de joelho, sem falar nada, mas você vai ficar. Coloca uma musiquinha, fundinho musical. Você vai ficar 1 hora de joelho, 1 hora. Desligando o telefone 1 hora por dia. Se 1 semana você não mudou nada, eu vou falar para você, talvez você está precisando de um novo nascimento, alguma coisa maior. Mas alguma coisa de errado tem. Eu tenho absoluta certeza que em 7 dias que você fizer isso, não é suficiente. Você vai ver uma mudança significativa na tua vida espiritual. 7 dias só. 1 hora por dia. Você vai ver. O que vai acontecer? No primeiro dia vai ser difícil, no segundo dia vai ser difícil, no terceiro dia vai ser mais fácil, e até o 7º dia você já está falando com Deus do jeito que tem que ser. E Ele vai te visitar. Jesus diz para os discípulos dele, onde você tirou essa teoria, pastor? Jesus diz para os apóstolos, vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora? 1 hora. Então, meus amados, precisamos de voltar e orar a Deus. Amém? Precisamos. Tem muita gente com o coração duro, petrificado, dominado. Coração cheio de si mesmo. Cheio de pensamentos maldosos. Porque a palavra, o poder de Deus ainda não fez parte da sua vida. Não basta ser habitado pelo Espírito Santo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não é suficiente você ter o Espírito Santo residente, mas você tem que ter ele como presidente. Tem gente que o Espírito Santo está até residindo na vida dele, mas não preside a vida dele, porque as atitudes dele são aleatórias. Ele não consulta em nada, ele não busca Deus em nada. A religião dele é uma falácia, é uma mentira, é um engodo, é um engano. Precisamos de viver o verdadeiro evangelho. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Viver o verdadeiro evangelho. Deus, Ele quer encher você. Este novo ano que vai entrar, eu tenho certeza que Deus, Ele tem pelo menos uma alma para te dar. Amém, pessoal? Uma alma para te dar. Até o final do ano. Né? Eu trouxe uma alma aqui, ó. Não é assim não, filho. É trazer a alma, cuidar dela, evangelizar ela, discipular ela, cuidar dela, dar o braço a ela, ajudar ela, e ajudar ele a caminhar e fazer dele discípulo. Depois que se tornar discípulo, aí ele vai fazer outros discípulos, e você parte para outra. Amém, pessoal? Cuidado. Uma pessoa que acabou de nascer de novo, um nenenzinho que acabou de nascer, vai fazer o quê? Quer mamar. É que é papinha. Não é? Olha lá, um colinho lá, ó. Neném. Amém? Tem que cuidar. Tem que cuidar, tem que dar alimentozinho, não tem? Tem que ter cuidado, tem que ter carinho, tem que acompanhar. Isso aí é o trabalho de todo discípulo de Cristo. Acho que eu falei muito hoje. Mas, em último lugar, era uma igreja que crescia diariamente. Amém? Meus irmãos, Atos 2,47. Atos 2,47 diz assim, para terminar. Louvando a Deus e tendo favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja e os que estavam sendo salvos. Que maravilha. Amém? Então o Senhor acrescentava diariamente. Por quê?
porque aquelas pessoas eram verdadeiramente convertidos, davam testemunho, amém? Da boa fé, da boa palavra, de uma boa recepção, uma nova fé, uma nova mudança. Deus, Ele quer algo maior da gente, amém? Tem almas para ser salvas. Estamos no final dos tempos, e nós não podemos ficarmos confortáveis. O nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é no céu. Aqui é guerra, batalha, ganharmos almas e fazer a obra do Senhor. Quem me compreende, diga glória a Deus. Pastor, não tem quase oportunidade para pregar. Tem? Ah, se tem. Você já fez uma visita num presídio esse ano? Ou você acha que não tem almas lá para ser salva? Você já fez uma visita no hospital esse ano? No Asconcer? Ah, como tem. Você já fez um evangelismo esse ano? Já pregou em redes sociais, gravando pelo menos um vídeo para poder tocar no coração de alguém? Tem. A oportunidade não falta, meu amado. Mas nós queremos dar uma desculpa. É muito fácil da gente arrumar uma desculpa. Mas Deus, Ele conhece a verdadeira intenção atrás de cada coração. Por isso, eu acredito que se a igreja estiver dentro desses princípios, Jesus vai se sentir bem satisfeito e ser o Senhor dessa igreja. Ele vai ficar muito contente de estar aqui no nosso meio. Amém? Se você tem alguma coisa para ser resolvida com alguém, resolva. Abra o coração. Seja uma pessoa de paz, de amor. Abra o coração. Abra o coração. Muitas pessoas falaram comigo assim: pastor, você vai ter coragem de receber o fulano novamente na sua igreja? Depois de tudo que fez? Falei, claro, a igreja não é minha. E se eu não conseguir perdoar ele verdadeiramente no meu coração, não sou salvo. Se Deus perdoou, por que eu não perdoaria? Claro, nós somos de Deus, somos de Cristo. O amor de Deus está dentro de nós. Temos que quebrar essas barreiras e sermos filhos de Deus. Porque se você se tornar um filho autêntico do Senhor, não tenha dúvida, não haverá empecilhos no mundo espiritual para que Deus ele venha derramar a glória dele na tua vida. Toda vez que você tiver uma dificuldade de deliberar um perdão, ou alguma coisa que seja com relação a qualquer pessoa, ou sei lá o que, pense do que Deus ele fez por você. Ele fez muito por nós. Muito por nós. Amém? Jesus, ele é amor. Eu fico imaginando Pedro no Getsemane. Daqui a pouco Judas leva a escolta. Aí Judas ele combina com os soldados e fala assim: eu vou dar um beijo nele para que vocês saibam quem é ele. A semelhança dele parecia tudo igual, no escuro. Judas chega perto de Jesus e dá um beijo no rosto dele. Que coragem, né, gente? Que coragem. Dá um beijo no rosto dele e fala assim: mestre. Que coragem. Ele dá um passo para trás. Jesus fala assim: meu amigo. É muito forte. Jesus não era hipócrita. Ele lutou e falou o tempo todo contra a hipocrisia. Em outras palavras, Jesus queria dizer para ele assim: eu sei que você nunca me amou de verdade, mas o meu amor para contigo sempre foi verdadeiro. Eu sempre te amei, apesar de tudo, Judas. Eu quero te dizer que ainda que você não se sinta amada
ou amado o suficiente para se tornar uma pessoa melhor. Eu quero te dizer que Davi disse: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, eu, o Senhor dos Exércitos, jamais te desampararei. Jesus te ama, morreu por você na cruz do Calvário para te salvar dos seus pecados e te dar vida eterna. Que Deus abençoe. Vamos colocar de pé. Desculpe pela demora hoje. Então vamos clamar ao Senhor neste momento.